Nesse vídeo eu vou falar pra vocês 8 erros que eu cometi no processo de desfraude do meu filho mais velho, que usou as fraldas até os 4 anos. Então, vem comigo! Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Luna Orbiato, sou enfermeira, consultora de amamentação e mãe de 2 menininhos. Na semana passada eu contei pra vocês como que foi o processo de desfraude do meu filho mais velho, né? Após os 4 anos de idade, como que a gente conseguiu vencer aí esse monstro do desfraude. E hoje eu vim trazer para vocês os 8 erros que eu identifiquei que eu cometi aí ao longo desse processo. Vocês me conhecem muito, né, por dar dicas aí de processos tranquilos de desmame, de introdução alimentar, adaptação na escola, mas quando chegou esse momento do desfraude, gente, eu me deparei com várias dificuldades e hoje eu identifico aí vários erros que eu cometi que eu vou dividir com vocês a partir de agora. Mas antes de começar com essa lista, eu quero pedir para você deixar aquele like aqui nesse vídeo. Isso me ajuda demais a divulgar o canal e essas informações chegar a cada vez mais mamães que estão precisando de ajuda também. E aproveita, se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho aqui embaixo e se inscreve para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. O primeiro erro que eu cometi foi como introduzir o pinico. Então o que eu fiz com o meu filho mais velho? Ele começou a apresentar os primeiros sinais de prontidão, né, me avisar quando tinha cocô na fralda, quando ele tinha 1 ano e 5 meses para 1 ano e 6 meses. O que tem na sua fralda? Cocô. E eu fiquei tão empolgada, né, com a possibilidade do desfraude, de não ter mais que comprar fralda, principalmente, né, gente, que eu fui lá e comprei um pinico do Batman, que eu achava demais, tal, e apresentei o pinico para ele. Só que ele pegou esse pinico e ele levou pra sala, ele começou a enfiar coisa dentro, começou a botar brinquedo, tal. E eu não repreendi. É o que eu falei no outro vídeo, né? Primeiro filho, e a gente achar tudo bonitinho, tudo engraçadinho. E esse pinico virou tudo menos pinico, né? Ele não sentava no pinico. As partes do pinico ficavam todas desmontadas. E agora com o meu pequenininho, né, que tá nessa mesma idade de 1 ano e 5 meses, o que eu percebi? Ele tá numa fase em que ele tá imitando, principalmente o irmão. Então, tudo que o irmão faz, ele quer imitar. Então, eu falei, vamos aproveitar esse momento para introduzir o pinico. E aí, no momento em que o Heitor foi fazer seu xixizinho lá no vaso, eu apresentei o pinico pro neném. E quando ele viu, a primeira reação dele foi enfiar o pé no pinico. Aí, ele começou a enfiar o pé, o irmão já veio também querendo brincar, né, o mais velho. Querendo brincar, levar o pinico pra sala. E aí, dessa vez, eu fiz o correto. Eu fui firme e falei, não, o pinico é aqui no banheiro. É aqui, é pra sentar no pinico. Então, eu não permiti que ele brincasse com o pinico, não deixei ele tirar o pinico de dentro do ambiente do banheiro. E no segundo dia, ele já estava sentando no pinico. Claro que ele ainda não tá usando o piniquinho, né? Ele senta lá de roupinha, faz as gracinhas dele, ele faz o barulhinho do xixi, ele senta e faz shhh, super bonitinho. Mas assim, eu identifiquei agora, com o pequenininho, eu identifiquei esse erro que eu cometi com o mais velho. Então, vai apresentar o pinico ou o assento retor, mictório, o que for, não deixa a criança brincar com esse objeto e não deixe que esse objeto saia do ambiente do banheiro. Cocô, xixi deve ser feito no banheiro, então é lá que esse objeto deve ficar. E minha ideia com esse vídeo é trazer esses erros aqui como forma de alertar as mães que estão passando por esse processo ou que ainda vão iniciar esse processo, porque muitas vezes a gente sofre tanta pressão nessa hora do desfraude ou vê tanta informação na internet de que é tudo fácil, tudo lindo, maravilhoso. Em 2 dias a criança desfraudou, num fim de semana, 3 dias de escola a criança já tá sem fralda. Que aí na prática a gente acaba cometendo alguns erros ali por pressão, por estar desavisada mesmo. Na inocência a gente acaba cometendo esses erros. E muitas vezes a gente pode acabar atrapalhando a criança ou às vezes até traumatizando a criança. Então, eu vou trazer eles aqui para vocês não cometerem os erros que eu cometi. Segundo erro é esperar que a creche faça o desfraude. Eu ouvia muitas histórias de crianças, inclusive da minha família, que foram pra creche e em 3 dias saíram da fralda, 2 dias, 1 semana já tava fora da fralda, bastou entrar na creche, tudo foi resolvido como num passo de mágicas. E eu fiquei nessa esperança, né? Quando eu comecei o processo de desfraude e deu tudo errado, eu fiquei esperando que nesse momento em que ele entrasse na creche, tudo seria resolvido.
E eu tive a maior decepção, né? Porque na creche eu sofri várias resistências em relação ao desfraude, que eu conto melhor lá no outro vídeo. Então, gente, assim, tem que começar dentro de casa. Não fica esperando, né? Às vezes a gente tá ali tão na correria, que a gente acaba esperando que venha esse momento da creche pra que aconteça como num passe de mágicas, né? De tanto que a gente vê que é assim que acontece com familiares, internet. E não, tá, gente? A gente precisa começar dentro de casa, identificando as necessidades da criança, sempre de forma lúdica, introduzindo ali o pinico, o acento redutor, né? Não esperar que vai vir, né, uma professora ali e vai resolver tudo. E eu, infelizmente, cometi esse erro também. Terceiro erro é uma coisa que eu era totalmente contra, mas eu acabei fazendo no desespero, é deixar a criança de cueca até que a criança faça xixi na roupa. Gente, isso é de uma crueldade que, assim, não tem nem... eu não tenho palavras pra explicar. Mas eu ouvi tantas pessoas me sugerindo isso, assim, sabe? Eu ouvi muito, de pessoas queridas, inclusive, que eu não tava conseguindo desfraldar porque eu não queria, que era só deixar de cueca que ele ia aprender. E eu fiz isso uma vez só, viu, gente? Uma vez eu fiz. E se você ouvir alguma pessoa falando isso, gente, não fale isso pra ninguém. Não faça isso com a criança. É cruel, é ridículo fazer isso. Não faça isso. Não é assim que a criança vai desfraldar, tá? Isso é terrorismo. Então, não faça isso. Gente, acho que esse vídeo tá ficando meio polêmico. Deixa aqui pra mim nos comentários se vocês já fizeram alguma dessas coisas, já ouviram alguém dando esses palpites aí. Conta pra mim aqui nos comentários a experiência de vocês. Próximo erro que, infelizmente, a gente cometeu aqui em casa é repreender a criança quando fizer xixi e cocô no lugar errado. Gente, às vezes a gente tá tão cansada, a vida vai engolindo a gente, né? A rotina, tudo. E aconteceu um fato aqui em casa com o meu marido, na verdade. Então, o que acontece? Meu marido, ele é uma pessoa que ele tem muito, assim, nojo, aflição, ele tem muita dificuldade com secreções, catarro, urina, sangue, tanto que tem um vídeo aqui no canal dele desmaiando no parto do meu filho, gente. Se você não viu esse vídeo ainda, vou deixar até o link aqui, que vale a pena pra dar umas risadas, né? Mas enfim, ele tem muita dificuldade com isso. E ele que dá o banho nas crianças aqui em casa, né? E um dia, nesse comecinho aí desse processo de desfraude, quando ele tava começando a falar que tinha cocô na fralda e tal, eles foram tomar banho. Eu lembro que o Heitor tomava banho em pezinho, assim, já há pouquinho tempo que ele tinha saído da banheira. E aí, o que aconteceu? Ele fez cocô no box. E o meu marido assustou com aquele toroço ali no box, né? E aí, brigou com ele, falou, não pode fazer, sabe? Tipo, bravo, assim, ele é grandão. E o neném assustou muito, né? Aí eu fui lá, acolhi, peguei ele. Peguei o cocô também, pro grandão não desmaiar lá. E aí, ele ficou com um trauma. Tanto que, depois eu até contei isso no outro vídeo, ele não fazia nem xixi no box. Porque o box, o barulhinho da água do chuveiro, normalmente, né, estimula as crianças a fazerem xixi. O meu pequenininho, filho, ele entra ali no box, já faz o xixizinho dele. Então, é uma coisa que estimula normalmente. E ele não fazia, ele prendia. Então, isso também acaba criando um bloqueio. Pode não ser no box, às vezes a criança tá ali, faz um xixi na sala, faz um xixi no sofá, faz um xixi na cama dos pais, né? Suja ali aquele edredom que você vai ter que mandar pra lavanderia que nem cabe na máquina. Ou às vezes faz um cocô na roupa. Gente, cocô na roupa, é o fim do mundo, né? Mas a gente tem que acolher, nunca repreender. Às vezes a gente tá cansadíssimo, que nem meu marido nesse dia, ele tinha tido um dia cheio no trabalho, estressante e tal, chegou tarde, foi dar banho ainda à noite, né? Aquela correria. E imediatamente após ele soltar a bronca, ele já se arrependeu. Foi assim, imediatamente após, mas aí já tinha acontecido, né, gente? Então a gente sempre tem que se policiar muito pra gente não repreender, pra gente acolher. Xinga pra dentro, gente. Eu sei que xinga. Às vezes ele me acorda assim, 1 da manhã e fala, mamãe, molhou minha roupa. Aí vou ver, fez xixi, aí tem que trocar a cama, trocar tudo, a roupa, aquele cheiro de urina, né? E tem... Xinga pra dentro. Eu faço assim, eu falo, né? Não, ele fala, não, filho, tudo bem, acontece, né? Escapou, não tem problema, vamos limpar, vem aqui, a mamãe vai trocar você. Então, nunca repreender, gente, sempre acolhe o seu filho. Próximo erro, teve mais, ô Senhor, como errei, Senhor, me perdoe.
É forçar a criança a ir no banheiro, e aqui eu vou pôr junto barganhar, tá? Então, assim, ficar ali, vamos fazer xixi a cada meia hora, vamos fazer xixi, forçando a criança, tem que ir. Não forçar. Eu cheguei num ponto que eu tava, assim, no limite, assim, sabe? Tava irritada com essa história já, frustrada, cansada. E eu comecei sofrendo pressão, porque as pessoas me pressionavam. Ele tem que sair da fralda. Gente, eu comecei a forçar ele, falar, vamos filho, loucamente, assim, né? E não dá certo. E a gente chegou também a barganhar, trocar assim, né? Faz o cocô que eu levo você no McDonald's, faz o cocô que eu vou te dar um brinquedo, faz o cocô, vou deixar você escolher um brinquedo na loja. Gente, não é assim que a criança vai aprender, né? Inclusive, quando a gente fez a barganha, eu lembro que ele fez o cocô, foi a primeira vez que ele fez cocô no vaso. Ele sentou e fez de boa. Que eu fiquei até impressionada. Eu falei, caramba, o menino sabe fazer cocô, mas não faz, né? O que tá acontecendo? E ele fez essa vez e depois ele não fez mais. Depois ele seguiu pedindo pra colocar a fralda. Então, a criança tem que aprender de forma lúdica, de forma firme, mas ali, de forma lúdica, introduzindo aos pouquinhos na rotina dela, né? Desde pequenininho. Então, claro que respeitando o tempo de cada criança, né? As crianças não são uma receitinha de bolo. Cada criança vai ter o seu tempo, o seu desenvolvimento. Mas a gente tem que ajudar e identificar as dificuldades da criança, né? Não fazer dessa forma, não por pressão, né? E quando a gente é mãe, principalmente mãe de primeira viagem, a gente tá aprendendo. Eu tô aprendendo, a cada dia eu tô aprendendo ainda a ser mãe, várias coisas novas, né? E a gente às vezes acaba cedendo à pressão, né? As pessoas também têm que parar de ficar assim, né? Porque às vezes, gente, eu vejo isso, assim, acontece muito comigo. Às vezes você quer desabafar, você comenta com uma pessoa assim... Ai, tá tão difícil ele sair da fralda. Aí o povo fala, nossa, mas ele tem quantos anos? Ah, ele tem 3 anos, o meu sobrinho já saiu, não sei quando. O filho da minha, não sei o que. Sabe, é sempre assim. O meu filho saiu com 1 ano e pouco, meu filho saiu com 5 meses. Sabe, é sempre assim, uma pressão. E isso pra mãe, gente, a gente vai se sentindo tão frustrada. Eu me sentia tão assim, eu me sentia um lixo. Eu falava, gente, eu não consigo ajudar meu filho, né? Entrei em momentos de muita frustração, quase desespero, e eu forçava, barganhava, fazia de tudo, né? Então, não vai por esse caminho, tá, gente? Não vai, porque não dá certo. 6º erro, não respeitar as questões da criança. Então, eu também cometi esse erro, porque eu fui tão engolida aí, como eu tava falando, né, por esse processo, por essa pressão, pela idade, o tempo ali no relógio e esse menino não saia da fralda, que eu não parei pra conversar com meu filho, né? Eu tinha uma reação tipo, tem que fazer. Tá na hora, tem que fazer, você já é grandinho, né? E não, gente, ele tinha toda uma questão. O irmãozinho tinha acabado de nascer, ele tava vendo a fralda como uma forma de atenção. Porque quando nasce o irmãozinho mais novo, é difícil pro mais velho, a atenção que o mais novo recebe, que requer, né? O mais novo, ele demanda mais cuidados da mãe do que o mais velho. Então, isso tudo é uma questão pra criança. Então, ele tava vivendo ali, ele desenvolveu nesse meio tempo um medo do vaso. E eu não conversava com ele sobre isso, né? E quando eu, depois de muito tempo, parei para entender que ele tinha medo do vaso, e eu comecei a valorizar as pequenas coisas que ele fazia, que eu vou falar melhor no vídeo das estratégias, foi aí que começou a dar certo, né? Eu achava que eu tava respeitando o tempo dele, mas eu respeitava sem tentar entender o lado dele, né? Então, sempre, gente, tá passando uma dificuldade com a criança, a primeira pessoa que você tem que conversar é a criança. E a gente muitas vezes não faz isso, né? A gente vai conversar com um colega, com o irmão, com nossos próprios pais, para saber, né, se tem alguma opinião, com pediatra às vezes, mas a gente acaba esquecendo de conversar com a criança, né? É a primeira pessoa, né? E a pessoa que vai falar pra gente exatamente o que tá acontecendo é a criança. Claro que muitas vezes a criança não consegue ainda verbalizar, mas, né, vai de forma lúdica, conversando com a criança, tentando brincar e tentando entender o que tá passando na cabecinha dela, né? Porque a gente não tem como descobrir. E o 7º erro é não pedir ajuda profissional diante das dificuldades. Então, eu identifiquei que ele tinha essa dificuldade já há um bom tempo, mas eu demorei pra pedir ajuda, né? Então, eu só fui pedir ajuda quando ele completou 4 anos, né? Até relatei lá no outro vídeo, que na festa de 4 anos dele, que foi quando a gente conseguiu fazer uma festa pela primeira vez, né? Depois de um período de pandemia, tudo. Durante a festa, eu tive que levar ele pro fraldário por 2 vezes e ele nem cabia. Eu fiz num buffet, né? A festinha, e ele mal cabia ali no balcão
pra fazer a troca da fralda. Porque ele é grandão, né? Ele é o mais alto da sala dele. E ele não cabia. E aquilo ali, eu me senti tão frustrada. E aí eu fui em busca de ajuda, né? E aí que a gente começou uma terapia com uma psicopedagoga e terapeuta ocupacional, né? E ela começou totalmente de forma lúdica. Em 3 semanas ela tirou ele da fralda. Começou assim a evoluir muito no processo, né? E aí eu conto melhor no vídeo de estratégias pra vocês. Mostrei também um pouquinho no último vídeo. E assim, se você vê que a coisa tá caminhando por um rumo que você não tá mais conseguindo lidar, peça ajuda, não tem problema nenhum, eu não tenho vergonha nenhuma de vir falar isso aqui pra vocês. Ai, meu filho não precisa de terapia, meu filho não tem nada, é frescura. Muitas vezes não é, né? E a terapeuta falou pra mim que o Heitor precisou de muita coragem pra vencer esse desafio, principalmente do cocô no vaso, que era muito difícil pra ele. Então, assim, gente, peça ajuda, porque eu não tinha noção do tamanho do monstro que era o desfraude pro meu filho, né? O tamanho do monstro que isso se tornou, de uma questão muito difícil pra ele, né? E ele precisou de muita bravura pra vencer isso, né? Muito apoio, muito acolhimento. Às vezes, ainda vaza um xixizinho na madrugada lá na cama dele. Mas, gente, eu acolho, roupa a gente lava. Agora, traumas que a gente vai criando na criança, isso aí é muito difícil de reverter, né? Então, assim, eu boto o colchão lá no sol quando escapa um xixi pra dentro do colchão, boto proteção, já usei até fraldinha de cachorro, sabe aquelas pra xixi de cachorro, eu boto lá também, né? Porque isso não pode virar uma questão pra ele, isso não é um problema dele. Se escapou o xixizinho ali na cama e vai ter que lavar a cama e tudo mais, isso aí, gente, não cabe a ele tá na funçãozinha dele de criança, de crescer, se desenvolver, e a minha função é proteger, né? Então, hoje, graças à terapia muito, viu, gente? Eu aprendi a ser firme, mas também aprendi a acolher. Aprendi a ver ele com outros olhos, né? Ver o mundinho da perspectiva dele, tentar usar sempre de forma lúdica. A criança, ela aprende muito mais na brincadeira do que a gente querer, né? Botar regra ali, né? Tô dividindo aqui com vocês esses erros. É muito difícil pra mim fazer esses vídeos, viu, gente? Por isso, deixa seu like, gente. E assim, conta pra mim também como que tá sendo a sua experiência aí com desfraude. Se você tá tendo dificuldade também, vamos conversar, vamos nos ajudar aqui. Que eu sei que pra muita criança isso é, ó, eles tiram de letra. Mas tem muita criança que sofre e a mãe sofre junto e vai, né, nesse ciclo de tentativas frustradas, né? E o último erro, não voltar atrás nas tentativas. Uma vez que você começou o desfraude, não pare, tá? Eu parei 380 vezes, gente. Eu começava, eu tomava um balde de água fria, eu desistia. Eu começava de novo, eu desistia. Cada erro desses que eu fui cometendo, eu desistia do desfraude, né? Então, quando eu tentei na escola, que eu tava firme, falei, não vou desistir. A professora veio, me jogou um balde de água fria e eu desisti. Tentei em casa, ele ficou segurando ali e tal. Comecei a ver que o menino tava né, segurando demais, quase tendo uma infecção urinária por conta de tanto segurar xixi e desistir de novo. Então, assim, começou, não desiste, gente. Não desiste, por favor. Começou, vai até o fim, tá? Mas começa com consciência e começa aos poucos, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês 3 estratégias muito legais, tá? Que vocês podem usar. Que eu queria ter conhecido essas estratégias antes, mas eu só fui conhecer elas bem no final. São estratégias que eu vi que fizeram um baita impacto, assim, sabe? Na relação do meu filho com o desfraude, com o vaso sanitário. Então, eu vou trazer pra vocês no próximo vídeo. Não perde, ativa aí o sininho de notificações pra você não perder. Espero que eu tenha te ajudado. Se você quiser ver mais vídeos sobre cuidados com o bebê, é só clicar nesse link aqui pra ver os outros vídeos aqui do canal. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!